Bom, mais um. Vamos lá. Agora, o que acontece graficamente quando são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? Quando eu tenho um caso onde eles são diretamente proporcionais, eu já tinha escrito para vocês que isso daqui ficava assim, ó. Y sobre x é igual a k. Que essa era uma das formas de escrever. E que eu também poderia escrever deixando o y sozinho, igual a k, e esse x que está dividindo passava multiplicando. Então eu posso ter ela escrita assim ou assim, quando for diretamente proporcional. E o gráfico de uma formulinha dessa que a gente chama função do primeiro grau, se a gente for desenhar o gráfico disso, sempre que for diretamente proporcional, vai ser uma reta que passa pela origem. O que é a origem? É esse pontinho aqui, que é o pontinho 0, 0 do plano cartesiano. É aqui onde o eixo x e y se cruzam, tá? Então, qualquer uma, tá? Ó, se eu pegar e fizer uma retinha assim, ó, perguntar, ela pode ser mais inclinada para cima ou para baixo, por exemplo, pode ser assim. Ó, passou pela origem, é diretamente proporcional, tá? Bom, e quando for o caso do inversamente proporcional, que eu não sei se vocês estão lembrando, mas para ser inversamente proporcional, tinha que ficar assim. O x multiplica o y e o resultado tem que dar sempre aquela constante k. Então eu sempre verifico se a multiplicação vai dar sempre o mesmo valor. Se eu deixar o y sozinho, isso aqui vai ficar assim, o k fica em cima, o x está multiplicando, então ele tem que passar para baixo dividindo. Então a formulinha desse vai ser y igual a k sobre x, tá? Então, ó, a fórmula é totalmente diferente uma da outra, tá? Quando é diretamente, quando é inversamente proporcional. Esse daqui é mais a título de curiosidade, e é para vocês saberem a figura que vai dar. Mas nós não vamos estudar com profundidade esta figura aqui, a reta nós vamos. Toda vez que for inversamente proporcional, o que vai dar no gráfico é essa figura aqui, tá vendo? Ó, essa curva. Essa curva aqui, ela é assim, ela não vai cruzar, ela vai indo, ela vai se aproximar cada vez mais do y, mas ela não encosta o y. A mesma coisa aqui, ela vai cada vez mais abaixar, ficar perto do x, mas ela não chega a cruzar o x. E aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Essa figura, o nome desse palavrão é hipérbole, tá? Então precisa só gravar o nome e a cara da figura. Agora, vamos voltar para aquela que mais vai interessar pra gente aqui. Isso aqui já considerando feito, ó, tem o exercício da mesma sequência daquele lá da tabela que a gente estava fazendo, né? Que a gente fez o exercício 1 no outro vídeo. Agora eu tenho o exercício 7 dessa mesma sequência. No exercício 7 já tinha uma tabelinha aí, ó. Ele estava falando dos litros, da quantidade de litros e do preço a ser pago no final da conta. Então, ele estava informando no problema que o preço do litro é 2,50 cada litro. Tá? Então, se por um acaso eu ponho nada, 1 litro, 2 litros, 3 litros e assim por diante, a gente já completou essa tabelinha do item A, ó, que estava pedindo assim, complete a tabela a seguir que relaciona P com L. Então, se eu não pôr nada, lógico que eu não pago nada. Se eu puser 1 litro, eu vou pagar 1 vezes 2,50, 2,50. Se eu colocar 2 litros, eu vou pagar 2,50 vezes 2, então eu vou pagar R$5. E 3 vai ser 3 vezes 2,50, que vai dar R$7,50. E assim por diante, né? Aqui, o preço a ser pago depende do litro. Então, o X é o litro e o Y é o preço. Se eu for fazer aquela verificação, ó, eu vou fazer 2,50, mas aqui nem precisa, porque ele já estava afirmando, no problema ele já afirma que isso daqui vai ser diretamente, né? A gente já tinha visto essa parte que é diretamente. Então aqui é 2,50 dividido por 1, 2,50.
Esse aqui era 5 dividido por 2, ó. 5 dividido por 2, que vai dar 2,50. 5 reais dividido em 2. 7,50 dividido por 3 vai dar 2,50. Então, o nosso K, que está se repetindo aqui, é o 2,50, tá? Aí, o gráfico, eu já falei que quando ele é diretamente proporcional, o gráfico vai dar uma reta que passa pela origem, que é o caso que a gente já tinha montado o gráfico que está no item E. Dá uma olhada aí no item E. Aquele que está escrito, ó, na função y igual a f de x, o conjunto de pontos x e y do plano cartesiano, em que y igual a f de x constitui o gráfico da função. Construa em um plano cartesiano o gráfico da função p igual à função de L, f de L, né? Então, olha só. A gente já tinha construído esse gráfico aqui. Esse gráfico, ó, estava relacionando exatamente essa tabela. Então, aqui, ó, 0, 0. É esse aqui, esse pontinho. Aí, o próximo é 1 vai dar 2,50. Então, 1 litro paga 2,50. Dá esse pontinho aqui, ó. Depois, pula o mesmo espaço. 2 litros, ele vai pagar 5 reais. Esse aqui é o próximo pontinho. Depois, 3 litros, pula a mesma distância. 3 litros, ele vai pagar 7,50, que vai cair nesse pontinho. E assim por diante. Então, vamos supor que eu não tivesse essa parte aqui, gente, que eu só tivesse o gráfico. Aí eu falo assim, ó, existe o gráfico onde são diretamente proporcionais. Tá. Qual é o K? Eles estão me perguntando aqui qual que é o K. Como que... aqui na tabela, eu já entendi como é que faz. Eu pego o y e divido pelo x. Mas com gráfico, ó, vamos prestar atenção. Lembra que no plano cartesiano, esse daqui é sempre o eixo x. Esse daqui é o eixo y, né? Então, eu vou ter que pegar o y e dividir pelo x. E tem que ser um que corresponde ao outro. Então, eu vou pegar primeiro com esse, ó. O y sendo 2,50, o x vale 1 litro. Então, dividido por 1. Se eu pegasse, ó, o 5, o y igual a 5, o correspondente é o 2. Então, 5 dividido por 2 também vai dar 2,50. Então, qualquer um que eu pegar, tá, gente? Que nem aqui. Esse daqui nem tá na tabela, ó. Mas o 10, no nosso gráfico lá que estava pronto, ele vai dar aqui 4 vezes 2,50, vai dar 10 reais a ser pago. Se eu pegar 10 e dividir por 4, vai dar 2,50. Então, qualquer um que eu pegar, eu consigo achar o 2,50, que é o valor do K, tá? Isso qualquer gráfico do diretamente. Então, para achar o K de qualquer gráfico que é diretamente proporcional, eu só tenho que fazer o y dividido pelo x. O y dividido pelo x, de qualquer um que eu pegar. E pode pegar um só, tá, gente? Não precisa ficar pegando de um monte. Aqui eu só fiz vários para você ver que qualquer um que eu pegar, eu vou encontrar o mesmo valor, tá? Então, só isso daí.